O meu nome é Conceição Campos, tenho 44 anos, sou do Famalicão. Eu, quando cheguei à Igreja Universal, cheguei completamente destroçada, tinha depressão. Essa depressão começou com a doença da minha falecida mãe, que ela teve um cancro, e eu é que andava sempre a acompanhá-la. Deixei de dormir de noite, comecei-me a afastar da minha família, o que me levou à separação, ao divórcio entre eu e o meu marido. Passei muita dificuldade, a ponto de mesmo chegar a uma altura que não tinha que comer. E eu via-me naquela situação e era uma revolta grande, porque realmente eu pensava assim, para mim, porque é que me acontece isto? O que é que eu fiz de mal para eu estar a passar por tudo isto? Estava a trabalhar, mas era quase por obrigação, porque não tinha vontade de trabalhar, tinha vontade de estar fechada dentro de um quarto escuro. Comecei a perder o interesse por mim própria também. Fui a vários médicos, onde eles me davam era só calmantes, antidepressivos, dizia que eu estava em depressão. Dizia-lhe a ela, não durmo de noite, doutora. Ela, não pode ser, que eu estou a dar o mais forte, não tenho mais nada para te dar. E eu, então, se é o mais forte que me está a dar, não vale a pena o que eu estou a tomar, porque não me faz efeito nenhum, eu não durmo. Porque já não dava resultado. Eu tomei calmantes e antidepressivos 4 anos e meio. E não via melhoras nenhumas, pelo contrário. Eu via pioras, porque eu andava tipo sonâmbula. Parecia uma drogada. Foi fundo do poço em todas as áreas. Vi na vida financeira, que fiquei a pagar uma casa sozinha e um salário mínimo não dava para nada. Tinha um filho ao meu encargo. Ele nunca passava fome, porque eu às vezes tirava da minha boca para lhe dar a ele. Eu não tinha esperança de nada. Pelo contrário, eu até pensava, está para pior, não está para melhor. Mas depois que eu entrei na igreja, depois que eu comecei a ouvir a palavra, depois que eu comecei a obedecer à palavra, eu comecei a ver grandes mudanças na minha vida. O meu filho teve um convite para ir para a Força Jovem da Igreja Universal, então eu acompanhei-o, comecei a acompanhá-lo também nas reuniões e comecei a ouvir a palavra. Quando eu comecei a ouvir falar da Fogueira Santa, eu senti que eu tinha que sacrificar, não só financeiro, mas também o nosso eu, porque eu era uma pessoa orgulhosa, eu era uma pessoa muito orgulhosa na altura também, e eu sentia que eu tinha que quebrar esse meu orgulho. Aí Deus começou a fazer a obra mesmo na minha vida, porque quando eu fui pela Fogueira Santa, eu na altura sacrifiquei, sim, vida financeira dentro das minhas possibilidades, que eu não tinha nada. Na altura não tinha nada, e eu sacrifiquei o que tinha na altura e comecei logo a ver frutos, comecei logo a ver resultados. A depressão acabou por completo. Nunca mais tomei um comprimido, nunca mais passei uma noite em claro. Eu costumo dizer que agora durmo que nem um anjinho, que estou ali, durmo sossegada. Tinha muitos pesadelos, deixei de ter pesadelos, nunca mais tive pesadelos. Depois de ter visto realmente que a primeira Fogueira Santa foi uma bênção, e eu ainda queria conquistar muitas outras coisas. Uma delas era o meu casamento, que tinha acabado assim do nada, e eu no fundo sentia-me um pouco culpada, porque eu é que deixei de dar atenção ao marido, deixei de dar atenção em casa, deixei de perder o interesse por mim própria, e foi aí que eu comecei a lutar pelo meu casamento. Então veio a segunda Fogueira Santa. Ao descer do altar, passado uma semana mais ou menos, o meu ex-marido estava em França e estava a falar com o meu filho, pelo nosso filho, através da internet, e eu então estava ali ao lado e comecei a meter-me na conversa. E ele disse, um dia destes, tinha volta a pedir-te namoro. E então ele, passado mais ou menos 1 mês, 2 meses, veio cá e pediu-me namoro novamente. Voltámos outra vez a namorar e reconstruí o meu casamento. Hoje já estamos novamente juntos vai fazer 3 anos, depois de estarmos 2 anos e meio separados. E eu continuei sempre. Não há uma Fogueira Santa que venha e eu fique de fora. Não há, porque, por exemplo, eu trabalhava por conta de outrem. Hoje temos o nosso próprio negócio. Abri um escritório em Santarém, a trabalhar com uma grande empresa reconhecida a nível nacional e internacional também, que toda a gente conhece. Tenho lá o escritório em Santarém, tenho lá 3 funcionários a trabalhar connosco. Entretanto, tive lá 4 anos com aquele escritório. Apareceu a oportunidade de abrir mais um escritório, que abri aqui em cima em Famalicão. Também tenho mais 3 funcionários aqui, 4 comigo. Estamos com os novos projetos, agora futuros também, mas a Fogueira Santa já faz parte da minha vida.
porque eu já não vivo sem fazer uma fogueira santa. Porque tudo o que eu tenho colocado no altar, Deus tem-me dado em triplo, eu já não digo em dobro, em triplo. A nível de saúde, estou curada completamente da depressão. A nível sentimental, restaurei o meu casamento, tenho uma vida abençoada em relação ao meu casamento. Em relação à vida financeira, é uma bênção enorme também, que apesar dos 2 escritórios, temos a nossa casa, temos 2 carros próprios da empresa, eu que pus e que andei muitas vezes a pé e andava sempre em carros velhos, hoje tenho 2 carros que são recentes, que vieram novos para a nossa empresa, é uma carrinha e um carro. Para quem passou fome, hoje vou almoçar e jantar quase todos os dias fora, mas eu não troco o Espírito Santo por nada, porque é Ele que nos dá essa força de nos manter seguras, de nos manter de pé todos os dias, sempre que vem uma batalha, sempre que vem uma guerra. Se eu não tivesse o Espírito Santo, eu não conseguia suportar tudo isso. E essa paz interior que eu tenho, essa alegria, essa força, é o que me leva a fazer e a ter tudo o que tenho hoje. Muito forte o depoimento da Conceição, ela que hoje vê o poder sobrenatural da fé a agir na sua vida. O altar proporcionou a ela o fim do sofrimento, o fim de uma vida marcada pela dor, pelo fracasso, pelo domínio e opressão dos problemas. E essa tem sido a pergunta que muitas pessoas se fazem. Quanto tempo a minha dor vai durar? Quanto tempo o meu sofrimento durará? E a resposta, ela é muito simples. Não se trata de uma previsão do futuro, não. O tempo que o sofrimento dura na vida de uma pessoa é justamente o tempo em que ela demora para reagir. É justamente proporcional ao tempo que ela demora para fazer algo em relação àquele problema. Não simplesmente adaptar-se a ele, se curvar diante da situação. Ou seja, a mudança, ela não acontece de forma automática. A mudança, ela precisa ser provocada. A revolução na sua vida, a transformação de vida que o altar provoca, ela não acontece de meios naturais, mas ela é provocada por meio de uma fé sobrenatural. Essa, inclusive, é a proposta dos dias que temos vivido. Essa é, inclusive, a proposta desse momento de fé e superação que estamos a viver. E hoje, sexta-feira, você chegando em uma universal, em uma igreja, um centro de ajuda perto de si, você terá o conhecimento. Será passado para si a direção de fé dessa superação que só Deus ele pode proporcionar. E por falar em superação, eu vou pedir que você acompanhe o caso, no caso da Thaís, né? É a mãe, a Rosane fala, a mãe e a filha. Não deixe crianças verem, por favor. Se você tem crianças ao pé de si, não deixe ver, porque esse testemunho, ele traz imagens fortes. Imagens muito fortes do sofrimento da Thaís. Do sofrimento por conta de uma doença rara. Uma doença rara. Chegaram a pensar que a jovem tinha problemas psicológicos, mas não imaginavam a dor extrema. As imagens remetem como se ela estivesse sentindo até mesmo a dor de um parto. Tamanho era o sofrimento dela, mas através da fé ela conseguiu superar. Vamos acompanhar. Seu nome? Rosana. Seu? Thaís. A senhora é o que dela? Sou mãe.
que aconteceu com a Thaís? A Thaís, ela nunca tinha estado doente, nada. De repente, um dia começou fortes dores, em que parecia como se fosse uma crise renal, né? E levamos ela para o hospital, chegou lá, não era crise renal, e fomos a vários hospitais, ninguém achava que ela tinha, e nem a morfina tirava a dor dela. Era muita dor? Muita dor. Eu chorava, eu gritava e nada passava. Ficava 4 horas gritando, mesmo com morfina, dando o máximo de morfina e não adiantava. Aquilo ali é um vídeo, você gritando de dores. Agora eu tenho fotos impressionantes aí. Posso colocar? Pode. Coloca, por favor, as fotos dela. A coisa foi muito feia. Foi sim, bispo. Nós ficamos nessa sem descobrir o que eu tinha por uns 8 meses. E os médicos chegaram a pensar que eu tinha problema psicológico, que eu estava viciada em morfina, porque eles faziam exames e não achavam nada. Aí, 8 meses depois, eles descobriram que eu tinha uma síndrome raríssima chamada quebra-nozes, que é como se a minha veia, que vai para o rim esquerdo, ela fosse esmagada. Então, não passava sangue para lá, para o rim. Aí, eu tive que fazer um autotransplante renal. Eles pegaram meu rim daqui de cima e botaram mais para baixo. Eles cortaram os nervos. Até aí, tudo bem. Fiquei no CTI, entubada, alguns dias, mas fiquei bem. Alguns dias depois, meu caso complicou, porque meu intestino foi rompido. Ele rompeu, ninguém sabe por quê, e aí eu comecei a sentir dor de novo. E aí eu fiquei 3 dias muito mal, cheguei a ficar fedendo dentro do CTI, os médicos já não sabiam o que estava acontecendo, e aí eu tive sepsemia, que é infecção generalizada. E aí eu tive que ir para a cirurgia para eles poderem abrir meu abdômen todo de novo e lavarem todos os meus órgãos, porque eu estava totalmente contaminada. Você ia perder sua filha? E ali eu falando, não, Senhor, eu sou serva tua, eu não aceito isso, eu não aceito. Eu sei o Deus que eu sirvo. E eu fazendo água de tratamento, né? Levou água para ela? Levava para o CTI. Quando ela também estava no CTI, eu ungia, eu passava no lábio que ela não podia beber, e eu usando a fé ali. Eu falei, né? Aí, então, assim, eu falei, Senhor, eu sei que o milagre vai acontecer. Chegou ao ponto do médico falar assim, mãe, que fé é essa? Sabe? E até médicos chorarem de ver o caso dela, porque eles mesmos achavam até que talvez não fosse mais ter jeito, né? E teve um dia até no CTI que eles liberaram a visita para ela. Foram mais de 20, 30 pessoas entraram. Assim, eles achavam que ela não ia ter mais jeito. Ali foi quando abriu a barriga dela toda, não foi? Isso, ali abriram, né? E ela ainda não tinha colocado a bolsa de colostomia. E ali eles lavaram, ali foi quando ela fez a cirurgia mesmo. Logo depois disso aí que lavaram ela, logo como ela ficou inchada, vendo? Foi quando ela fez. Aí abriram tudo de novo e lavaram todos os órgãos, porque eram muitas fezes. As fezes já estavam saindo pelo dreno, sabe? E ela era um mau cheiro que o CTI todo ficou contaminado. Você começou a levar água com fé para ela? Levava a água, eu não desistia, eu orava, eu jejuava e clamava ao Senhor, e até que o milagre aconteceu. Perfeita agora? Perfeita agora. Glória a Deus, para a honra e glória do nosso Deus. 100%? 100%, graças a Deus. Eu lembro que eu indo para a última cirurgia de lavagem, eu estava revoltada com a situação e eu determinei que aquela ia ser a última vez que eu ia fazer essa cirurgia, porque eu já não aguentava mais. Eu tomava água do tratamento, usava a minha fé, então Deus tinha que agir ali naquele momento. Ou Deus era ou Deus não era. E Deus foi, Deus agiu. Parabéns, Deus abençoe. Muito forte o depoimento da Thaís com a sua mãe Rosana, o sofrimento que a Thaís, você chegou a perceber as imagens, um líquido verde saindo ali do corpo, uma jovem que experimentou a dor e o sofrimento extremo. Ainda bem que ela teve uma fé sobrenatural despertada. Inclusive, para esse domingo, nas reuniões pela manhã, você poderá também preparar a sua garrafa d'água e levar consigo. Lembrando que domingo agora, os horários aqui na nossa sede nacional, no Luxemburgo, serão 7h30 da manhã, 9h da manhã e 10h30 da manhã. Em todos esses horários,
teremos um momento do clamor, um momento aonde estaremos determinando o livramento, a cura, a transformação da condição de sofrimento que tem afetado e perseguido a sua vida. Traga uma garrafa d'água consigo. A morada é Place de Strasbourg, número 4, a 300 metros da estação central dos comboios. E como é óbvio, não só na nossa sede, mas em todas as moradas, em todas as Universal, mais perto de si, você poderá estar conosco. No caso, as demais igrejas, as reuniões pela manhã serão às 8 horas da manhã e 10 horas da manhã. Bem, eu gostava que você se preparasse para o momento da oração. Quero convidar o Senhor e a Senhora para unir a sua fé conosco. Momento em que nós nos voltamos para o Todo-Poderoso, para aquele que pode lhe tirar dessa condição de sofrimento, para aquele que tem poder para lhe dar a força que você tanto precisa para reagir e sair do estado de prostração que você se encontra. Por favor, prepare então o seu copo com água. Vamos agora falar com Deus. Prefiro confiar sem entender.
momento, vamos unir a nossa fé. Prepare o seu copo com água. É momento de oração. Senhor Deus e Pai, humildemente entramos na Tua presença para pedir em favor dessa pessoa que a dor é desesperadora. Quem pôde acompanhar um pouco das imagens do testemunho da Thaís, viu os gritos de dor, de sofrimento. O testemunho da senhora Conceição, que mostrou também toda uma história de vida bloqueada, marcada pela dor da alma. Quantas não são as pessoas que se sentem assim, meu Deus, que se veem assim? Encontram-se perdidas, desorientadas. Mas eu lhe peço, ó Deus, traga a solução. Traga, meu Deus, a essa pessoa a capacidade para ela superar, para ela vencer. Traga, meu Deus, a essa pessoa a capacidade humana dela sair desse estado de prostração, de passividade, de vício, de trauma, de medo, de perturbação espiritual. Enfim, nós podemos citar aqui várias condições, vários estados, mas que a Tua poderosa mão, ó Deus, livre, socorra, atente para a dor e para a condição do Teu povo. Se você tem o seu copo com água preparado, seja essa água apresentada à Santíssima Trindade. Seja essa água apresentada ao Deus Pai, Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Beba com fé e receba forças. Respire fundo e, na certeza de que a sua oração foi ouvida, diga então: assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas um conselho para o Senhor e para a Senhora: não demore, não hesite em tomar a decisão de procurar ajuda. Hoje, sexta-feira, a primeira sexta-feira do segundo semestre, a primeira sexta-feira desse mês de julho, eu convido a si para estar conosco em um dos horários das reuniões. Já tivemos às 10 horas da manhã, o próximo horário às 15, 18 e especialmente às 20 horas no tratamento de luz, onde será desfeita todas as maldades. Hoje, o trabalho de libertação, ele será mais do que especial. As forças do mal estão por toda parte. Quando tudo dá errado, quando você luta muito, mas seus projetos fracassam, quando de repente a esposa ou o marido carinhoso se transforma, trai e humilha, quando as perdas começam a ser comum no seu dia a dia e a esperança de tempos melhores vai se esvaindo diante de seus olhos. Existem fatos que só a esfera espiritual pode explicar. Por isso que você precisa se libertar do mal que atrapalha a sua vida. Sexta-feira, a libertação de todas as forças malignas na sessão do descarrego. Às 10 horas, 15 horas e às 20 horas, no Templo de Salomão ou em uma Universal. Nossas reuniões estão sendo realizadas tomando todas as precauções recomendadas pelas autoridades de saúde. É isso mesmo. Hoje, sexta-feira, contra todas as forças malignas, todas as forças espirituais do mal e para fechamento do cofre e fechamento
da nossa morada. A morada aqui da nossa sede nacional, o endereço é Place de Strasbourg, número 4, a 300 metros da estação central dos comboios, ou em uma Universal mais perto de si. Que Deus abençoe poderosamente o seu dia de hoje, sexta-feira, e que exemplo da senhora Conceição, o depoimento da mãe e filha, a senhora Rosana e a Thaís, você possa também, muito em breve, contar o seu depoimento, a sua superação através da fé. Deus abençoe a todos. Caminhava por estradas tão desertas, eu sofria, mesmo assim eu procurava. Meus amigos não podiam me ajudar. Eu sofria, mesmo assim eu caminhava. Deparei com um pranto no meu rosto e caí sobre pedras e espinhos. Quando tudo terminava para mim, eu ouvi uma voz dizendo assim: estou aqui sempre com você. O Pai nunca abandona o seu filho. Eu percebi que era a voz de Deus. Como é linda e divina a luz. Aprendi com Deus a ser feliz e caminhar com Jesus. Quero ser pro Senhor tudo que eu não sabia. Agradeço ao Senhor todos os dias. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. O Senhor pôs Jesus na minha vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. O Senhor pôs Jesus na minha vida. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. O Senhor pôs Jesus na minha vida.